presença hoje é do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda, na sequência de uma conversa a respeito da sua especialidade, e versando especificamente sobre o problema que tanto intimida, que tanto atemoriza os homens, que é o câncer de próstata. Marcelo, as técnicas hoje disponíveis, cirurgia aberta, cirurgia por laparoscopia, cirurgia por robô, elas produzem resultados diferentes? Tem mais uma técnica também, a perineal, que você corta embaixo entre o escroto e o ânus do paciente, para pacientes muito obesos principalmente. Poucas pessoas fazem aqui no Brasil. Mas basicamente são essas três mesmo: a cirurgia aberta, a cirurgia por vídeo, laparoscópica, e a cirurgia por vídeo auxiliada por robô. A gente tem, aqui em Vitória, tem a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica por vídeo. A cirurgia por robô não tem aqui no Vitória, basicamente por causa do custo. É extremamente caro um aparelho. E você comparando essas três técnicas, após 6 meses, eles têm um resultado bem parecidos. O mais importante é quem vai operar o paciente. Não adianta nada você pegar no livrinho do plano ou escolher pela internet sem saber se o médico sabe operar isso aqui. Porque é uma cirurgia que tem complicações, não é isenta de complicações, e tem a tríade que a gente procura, que é a cura, a continência e a potência. A cirurgia por vídeo, tanto a vídeo laparoscópica pura ou laparoscópica auxiliada por robô, ela te confere um melhor resultado a curto prazo, como menos dor, mais rápida recuperação, menos chance de infecção, essas coisas com toda a cirurgia por vídeo. Mas após 6 meses o resultado é bem parecido. Eu, como cirurgião, só faço cirurgia laparoscópica, hoje em dia, para mim, é a cirurgia, ou laparoscópica com robô, sempre minimamente invasiva. Como a cirurgia de vesícula, por exemplo. A cirurgia de vesícula, hoje em dia, poucas pessoas fazem a cirurgia aberta, porque a cirurgia aberta, hoje em dia, se você pode fazer por vídeo, você confere os benefícios da cirurgia por vídeo. Se por acaso o paciente, alguma complicação, uma coisa, precisar abrir, é uma coisa. Mas as cirurgias hoje em dia por vídeo são feitas com segurança e com a complicação muito inferior de uma cirurgia aberta. Ou seja, a orientação é ser o menos invasivo possível, né? Em todas as doenças, em todas as especialidades médicas, hoje a cirurgia, quanto menos invasão no paciente, é melhor para o paciente. Antigamente se falava grandes cirurgiões, grandes incisões. Hoje é grandes cirurgiões, pequenas incisões. Uma questão que você estava falando no programa de ontem, você esteve falando a respeito da preservação da textura que recobre, que circunda a próstata. A inervação que circunda a próstata. Nós estamos falando de tesão ou de ereção? Não, tesão... Você está falando de libido ou de... Não, o tesão, o libido, ele é produzido pelo testículo, pela testosterona. Isso não é afetado, não? Não, isso não tem nada. O que a gente está falando mecânico, é ereção. Ereção, o paciente... O sistema dos vasos sanguíneos se dilatação do pênis e ter a ereção para ter uma relação sexual. O paciente que opera a próstata, todos os pacientes que operam a próstata vão ter uma próstata maligna, não benigna. Eles vão ter uma queda na ereção. Se o paciente for no médico e falar que a ereção vai ficar normal, está errado, não tem como. Depois de um tempo, ele vai recuperando. Hoje se fala em 20 meses para saber como que o paciente vai ficar. E tem também as variações anatômicas que o paciente pode fazer uma cirurgia maravilhosa e não ter ereção, por causa de variação anatômica ou também por causa do grau que o tumor estava no momento do diagnóstico, que fica impossível de preservar algum tipo de inervação sem deixar tumor. Tá, mas reportando as 3 técnicas, no caso das 3 técnicas, as sequelas são as mesmas? O que garante muito é o resultado do paciente, do médico que está operando. Tá. Tem muitos médicos... Ou seja, não cabe leiloar esse serviço, né? Não adianta você... Hoje nos Estados Unidos, vamos nos Estados Unidos, o médico que mais opera a próstata no mundo está lá. Por quê? Todas as próstatas, acho que dos Estados Unidos inteiro, ou metade dos Estados Unidos, caem na mão dele. Dá diagnóstico de câncer, ele está na Flórida, em Orlando. Dá um diagnóstico
de câncer de próstata, sei lá, em Atlanta, o paciente pega um avião para operar com ele. Então esse médico ele está chegando a 15 mil próstatas operadas, ele faz na média de 10 por dia, próstata. Então assim, é impossível o resultado dele não ser bom, de tanto que está fazendo. Faz, aprende. É igual se eu fosse sentar aqui para apresentar. A repetição é a alma da excelência. Exatamente. E mesmo a técnica dele muda de uma hora para outra. Hoje, a técnica que a gente usa, que eu utilizo, é uma mescla de uma francesa, que eu acho que os caras operam espetacularmente bem, com a americana. Só que agora, ano passado, eu peguei num amigo nosso de São Paulo, que é um garoto novo que opera muito bem, e ele mudou a técnica do chefe dele dos Estados Unidos, e hoje a gente faz, aqui em Vitória, a gente faz uma técnica, mescla das 3 técnicas, no qual eu achei que é o melhor de cada técnica, de cada escola, para poder criar um centro de excelência aqui também. Mas você acaba incorporando também muito da sua intuição como profissional, não? Sua vivência, sua sensibilidade. A cirurgia, muitas vezes, você passa por etapas que você não sabe o caminho. Se você não tem experiência, você não faz. Sexta passada, a gente pegou um paciente que estava completamente agarrado, o reto, que é onde a próstata fica deitada, da próstata. Porque ele tinha 4 biópsias prévias. Então, com a experiência, o paciente sai bem do que um médico que não está acostumado, ele pode vir a ter problemas e saber não lidar com esse problema. A presença hoje é do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. Voltamos já. Voltamos com a presença do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. Marcelo, você explicou tudo para nós aí e eu acho que toda a informação é extremamente pertinente e adequada, até porque aqui no programa a gente tem muita abordagem da cura, ou seja, trabalha as questões da saúde ou da cura, não somente na perspectiva da alopatia, mas você é um alopata. A questão você falou a respeito da ereção, depois de 20 anos, depois de 20 meses vai saber se existe vida naquele membro flácido, digamos assim. Mas, e o orgasmo? O homem consegue atingir o orgasmo? O paciente que foi operado de próstata maligna, o câncer de próstata, a prostatectomia radical, que é o nome, ele tem a sensação do orgasmo, só que não sai nenhuma secreção. Não emite secreção. Exatamente. Pacientes que são muito novos, que a gente opera, o paciente mais novo que eu já operei foi de 41 anos. Esses pacientes que não têm a família constituída, querem ter filhos depois, eles precisam congelar o sêmen para poder fazer filhos sob inseminação. Não conseguem fazer por vias normais depois da cirurgia. Tá, bom, esse é o problema predominante na urologia. O que mais se lida com o problema de genitália masculina na urologia? A urologia, a gente mexe com o aparelho urinário masculino e feminino, rins, bexiga, ureter, no caso do homem a próstata, no caso do homem também pênis e testículo. Na mulher, muitas vezes... Também pênis e testículo? Testículo vai também na urologia. A mulher, muitas vezes entra a mulher no consultório, não sabia que você tratava a mulher. Mulher também tem cálculo renal, tem tumor de rim, tem incontinência urinária, tem infecção de urina, então acaba a urologia englobando toda essa área, essa área médica. Não, mas a sua abordagem renal aí é cirúrgica, né? Não, às vezes infecção de urina trata com medicação. E cálculo renal? Cálculo renal é mais um programa que a gente pode fazer, mas o cálculo renal é assim, a grande maioria dos cálculos saem sozinhos. E alguns pacientes precisam ser tratados. E tem algumas modalidades de tratamento, que cada dia evolui também. Isso aí, como antigamente só tinha cirurgia com corte para poder tratar, ou aquela máquina que batia e emitia onda para quebrar a pedra, hoje já tem outros tratamentos para serem indicados para o paciente. Você falou o câncer da minha vesícula? O seu Não, câncer de bexiga, câncer de rim, de bexiga. Câncer de ureter, que é raro, câncer de pênis, que é raro, mas existe bastante daqui do nosso estado para cima, para o Nordeste, que é uma doença relacionada a hábitos de higiene. Inclusive foi meu tema de mestrado. Que mais? Câncer de uretra, que é raro também, mas existe. Então tem alguns câncer de bexiga, que não sei se eu já falei, mas é um câncer devastador. Câncer de testículo em garotos jovens também, que vira e mexe aparece na televisão,
que um jogador, algum artista famoso teve um câncer de testículo. Eu lembro de um ciclista, Lance Armstrong. O da pulseira amarela, exatamente. Ele teve um tumor de testículo, parece com metástase cerebral, e foi teoricamente curado da doença. É um tumor altamente agressivo, mas altamente tratável também. Né? Voltando ao assunto básico, predominante dessa conversa nossa, da próstata, no caso de se adotar o procedimento recomendado, que você falou aí, normalmente a prostatectomia radical, e o diagnóstico feito a tempo, não houve a constatação da metástase, mas há um monitoramento permanente, né? Eu costumo brincar com o paciente que é um casamento que tem. Não adianta você ir operar com um médico que você não tem empatia ou você não conhece, porque não é só uma cirurgia. Você vai ter que ver esse médico diversas vezes. Vai ter que fazer PSA, que é o exame de sangue, inicialmente com 30, 40 dias, depois a cada 3 meses, um bom tempo. Depois tem que ver como é que está o resultado da cirurgia, se está curado, se está perdendo urina, se não está perdendo urina, que é a incontinência, e depois ver a ereção. Eu sempre falo que é a escadinha. Número 1 que é a cura, depois a controlar a urina e depois a ereção. É isso que são o que a gente procura na cirurgia. E depois os PSAs até espaçar um pouco mais e ver uma vez por ano e por aí vai. É isso para vocês, médicos, e para nós não importa primeiro a ereção para depois... Eu sei. E muitos pacientes chegam lá no consultório e falam, não estou preocupado, nada não. Depois que ele opera e está curado e seco, sem perder, ele fala, não, agora eu quero ressuscitar ele aqui. E fica desse jeito. Então você tem que dar atenção em tudo. Legal, então. Muito bom ter essa oportunidade de estar tendo essa conversa com você, esse esclarecimento, Marcelo, porque a gente tem percebido muito recorrentemente problemas nessa área aí. Você tem percebido no seu consultório o aumento de casos? Como é que você está acompanhando? Como é que você vê isso? Eu recebo muito paciente já encaminhado para operar o câncer de próstata. Mas ano passado, depois de 2 anos que a gente estava fazendo um número de cirurgias, a gente aumentou no passado em 30% o número de cirurgia de próstata. Não sei se vai ser recorrente, se o homem está se tratando e estão fazendo mais diagnóstico, já há tempo de ser tratado, ou se foi só uma subida repentina. Consegue se rastrear bioquimicamente se existe essa predisposição? A predisposição genética é dada pelo relato da família, né? Se tem pessoas que já tiveram... Nos Estados Unidos tem alguns exames de sangue, aqui no Brasil tem alguns também, em laboratório de São Paulo, só que ainda são controversos, não tem ainda esse aqui vai ser o exame A para poder rastrear câncer de próstata. Não, ainda está em evolução. Não cristalizou um protocolo, digamos assim. Ainda não. Marcelo, eu quero agradecer muito a sua presença. Realmente, eu acho que esse conteúdo é da mais alta relevância para o nosso público, departamento masculino. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço. A presença hoje do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. Até já.